Como foi vestir a faixa branca novamente ao começar a treinar jiu-jitsu e passar a lidar com vários termos que você não conhecia antes? Total. Olha que interessante. Pra mim foi interessante porque fazia tempo que eu não era faixa branca em alguma coisa. Eu tô acostumado a ser faixa preta no marketing digital, falar os termos, e aí entra lá. São 3 pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. Porque o fato é o seguinte, a dor passa, mas o 6 em 7 fica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast 6 em 7. Aqui nós discutimos as estratégias para você chegar no seu primeiro 6 em 7. Isso é, R$100 mil de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou o Gui Cardoso. Sou o Thiago Batista. E eu sou o Érico Rocha. E o tema de hoje é Dicionário do 6 em 7, parte 2. Eu acabei de perceber que na própria entrada do podcast a gente já explica, né, um dos termos que é o 6 em 7. Mas eu queria começar te perguntando, Érico, como foi vestir a faixa branca novamente ao começar a treinar jiu-jitsu e passar a lidar com vários termos que você não conhecia antes? Total. Olha que interessante. Inclusive você viveu Eu isso... tô vivendo isso nesse momento. Não exatamente, literalmente, mas quarta-feira passada? Quarta-feira foi. Pra mim foi interessante, porque fazia tempo que eu não era faixa branca em alguma coisa. Eu tô acostumado a ser faixa preta no marketing digital, falar os termos, e aí entra lá e parece que todo mundo fala uma língua que eu não conheço. A guarda, a raspagem, amassada, kimura, sotogari, 100 quilos, a montada americana, e pô, cada coisa. E eles falam, quando eles falam isso, é louco, porque você não sabe. Eles falam como é que você não sabe disso? A gente esquece como é não saber disso, né? E foi incrível. Eu não sabia nem amarrar a faixa, inclusive essa demorou. Você sabe amarrar a faixa essa agora? Eu tô aprendendo aos poucos. Você sabe amarrar a faixa? Não faço ideia, cara. Total, vai demorar um tempinho. E aí, inclusive, nas suas postagens, quando você tá fazendo alguma coisa em jiu-jitsu, é o que as pessoas mais reparam, né? Pô, aprende a amarrar a faixa e tal. Pô, calma, eu sou faixa branca, né? Inclusive, essa é uma das minhas táticas. Quando eu vou lutar com alguém que eu não sei, e agora eu tenho 1 ano. Então, assim, eu sou um faixa branca de 1 ano, assim. 1 ano, quase 1 ano. 9 meses, vamos lá. E aí, quando eu vou lutar com quem não sei, o que eu faço? Amarra a faixa errado. Amarra a faixa tudo errado. Porque o cara vai me subestimar bem mais. Né? Só que é difícil agora que a faixa está suja. Então, por exemplo, tu precisa arrumar uma faixa lá do Homo Multiação do Gui Cardoso. A gente tirou uma foto lá. Manda a foto aí pra equipe, pra pós-produção. Vou mandar. Porque o que acontece? Quando a faixa está suja, quer dizer que você rolou bastante, né? E a gente tende a não lavar a faixa porque perde os poderes, né? Pensando em pegar a faixa do Aguiari e colocar mais... A faixa do Aguiari deve estar no multiação total, né? Deve estar. Enfim, mas é incrível, é desconcertante, é ruim. A gente se sente menor, é intenso psicologicamente, porque você tem que aprender muita coisa. Não é uma sensação muito agradável, não, mas eu aprendi a gostar dessa sensação. Inclusive, eu tenho sérias conversas com a Taíde Júnior para ele não me mudar de faixa nunca. Eu quero ficar na faixa branca para sempre. E ele falou, não, Érico, ele falou, é o seguinte, Érico, não dá. Pô, tu vai entrar num torneio lá e vai, de faixa roxa, que as pessoas com a faixa branca, eles vão falar, quem que eu sou mestre? Vai dar ruim. Então, não, ele acha que ele vai me passar. Não. Mas eu tô tentando postergar essa parada tanto. Por quê? Porque eu tô aprendendo a amar a faixa branca. Pra mim, tão bom, tão massa. Sem expectativa, só focando no processo. Se eu perder, eu sou faixa branca. Já chega o cara me subestimando, que é fantástico, né? Enfim. Mas isso sou eu. A maioria das pessoas se sentem bem mal. Se não tem esse mindset, faixa branca é o poder. Inclusive, podia ser faixa branca é o poder. Se sentem muito mal mesmo e acabam até desistindo. Como é que foi pra você, Gui? Cara, Você se sentiu bem? Eu tô, de certa forma, acostumado a lidar com cenários que tem tudo quanto é gíria, né? Porque eu vim do poker, que tinha muita gíria, muito termo diferente, também que quando eu entrei... Eu também ficava muito confuso e fui aprendendo aos poucos. Inclusive, eu vi um vlog do Gui em Vegas, falando de um dia dele lá
Cara, eu entendi 13%. É verdade. Eu entendi 10%. Eu só entendi, tipo, pô, meu nome é Gui Cardoso e acabou. Não entendi mais nada que ele falou. Pós-produção, faz um meme aí desse vlog do Gui na pós-produção pra gente entender. Se pegar 5 segundos aí de uma frase, já vai dar pra ter uma ideia que não dá pra entender nada. Total. O que eu falo ali. Eu abro o raise, tomo 4 calls e flop vem As, Dama e 3 Rainbow. Então eu sigo com Rei, Valete ou 10, né? Tenho 9 altos de straights e também tenho top pair, então a mão significativamente forte. Então o C-beto, já o C-bet já quase meu all-in, sei lá, o C-beto 1.500, 2.000, alguma coisa assim. É o quê? Eu costumo querer aprender, né? O que significa cada termo e entrar mesmo no dialeto daquilo que eu tô praticando, né? Então, eu não chego a me sentir inferior, até porque eu já sei que eu sou faixa branca ali no jiu-jitsu, então é natural eu não entender nada do que tá falando. E aí desperta minha curiosidade ali de querer saber os termos, né? Tem alguns termos ainda que eu meio que sei, mas não sei. Tipo guarda. Até guarda ainda não caiu minha ficha. O que é a guarda? Eu entendi que a guarda é quando você passa as pernas e tal, mas meia guarda eu sei que você passou uma perna, mas ficou a outra. Um negócio desse quando tá no chão, né? E depois quando tá em pé é outra coisa. Mas se eu fosse fazer um artigo sobre o que é a guarda, eu não ia conseguir escrever esse artigo, não. Saquei. Então rola isso também, né? Às vezes você entende um termo meio que por cima, mas às vezes você precisa de uma explicação. Pra ele fixar, criar raiz na sua cabeça. Exatamente. Né? Ou às vezes praticar mesmo, né? O que é um lead? Pô, fica abstrato, descrever o que é um hiperlink. Um link, cara, na página lá do hipertexto, não sei o que. Cara, agora, você vai, monta uma página, vai lá no ClickPage, bota um link e aí você vê, cara, o link total, é isso. E aí é mais interessante. Isso que a gente não tá entrando nem no hiper lançamento semente, né? Não sei se tá olha aí. Coisa que é das antigas, né? É tipo Malte 90. Quem sabe o que é Malte 90... Mas enfim, eu entendo. Mas uma tática que eu achei interessante do Gui fazer, que eu acho que poucas pessoas faziam nesse processo de ser faixa branca, nessa primeira aula, que foi a primeira aula mais raiz, menos particular, as 2 primeiras foram semi-particulares, particular e semi-particular. E nessa aula ele foi uma aula bem raiz, e tipo, a academia que a gente vai é raiz mesmo, é tipo Pedro Sobral, entendeu? O cara, falta ter umas pedras assim e tal. Pra gente ficar levantando. É bem Flintstones. E ele falou assim, não, já que vai ser a minha primeira aula, já que eu tô indo numa academia bem raiz, eu vou trazer minha namorada pra assistir a coisa. Eu falei, uau, interessante, né? Qual foi a estratégia, Gui? Não foi uma estratégia. Não foi uma estratégia, falei, nossa, logo hoje, entendeu? E ela, você pensa, ele trouxe a namorada pra apoiar. Eu, quando falei que ia lutar com a Ghiari, ela falou, isso, você vai tomar um pau. nem ela acreditou, mas vamos ver. Engraçado que minha audiência acha que eu vou apanhar também. Eu fiz uma pesquisa e a maioria das pessoas acha que eu vou apanhar. Acho que tá no imaginário que o mais pesado tende a ser mais forte. E ele é pesado, hein? Meu Deus. Pesadão, talvez 20 quilos a mais. E olha que ele ainda continua comendo. Sabe-se lá que peso ele vai chegar. Qual peso ele vai chegar. Talvez a audiência não tenha visto o Aguiari pessoalmente. Pode ter sido isso. Pode ter sido isso. Eu acho que eles devem olhar o Aguiari, ver o tamanho da cabeça do Aguiari e ver assim, ele deve ganhar, essa cabeça deve ser muito grande. Como é que alguém vai estrangular uma cabeça dessa, né? Então, mas conta aí o que eu falei quando a gente tá fazendo exercício. Nossa, foi massa. E, inclusive, isso tá massa que de dicionário do marketing digital não tem nada, mas vamos lá. Vamos lá, a gente já Estamos lá fazendo exercício, começa em pé e tal, aí tem uns exercícios que a própria Kimura, o americano, enfim, o cara tá por baixo, ele tende a subir. Então ele faz uma espécie de abdominal. E aí o Ataíde falou assim, é o seguinte, 50-50. Tipo, primeiro o Gui faz a posição em mim, que ele faz uma espécie de abdominal 50 vezes, depois a gente inverte e eu faço 50. Aí o Gui começou a falar, 1, 2, 3... 4. Quando chegou no 12, o Gui rindo, inclusive o professor Ataíde fala que, cara, é incrível esse seu amigo, ele apanha e fica rindo. Ele não para de rir, ele tem um sorriso eterno, né? O único cara que eu descobri que tinha isso é um tailandês lá da Tailândia, que os caras não param de rir, mas o Gui deve ter uma descendência tailandesa, né? Mas enfim, o Gui rindo, fazendo abdominal, sofrendo e rindo, quando ele chegou no número 12, falou assim, cara, o Aguiar não faz isso nem fudendo. Foi a frase do treino. Mas beleza, vamos pro dicionário então. Vamos pro dicionário então. Vamos lá.
Érico, quero começar te perguntando sobre uma palavra que talvez uma das que a gente mais fala aqui, que é lançamento. Uau, lançamento. Explica aí para um faixa branca, e a gente vai ter também termos aqui mais avançados também, mas como você explicaria para um faixa branca o que é um lançamento? Eu vou usar a técnica Gui de explicar alguma coisa. Você sabe como é que é a técnica Gui de explicar? Primeiro eu vou explicar o que não é um lançamento. Ele sempre explica a coisa pelo aquilo que não é. Lançamento não é o fato de você colocar no mercado um produto que ainda não existe. Olha, todo mundo acha que lançamento é só quando você bota no mercado um produto que não existe. Eu tinha essa impressão. Eu também tinha. E por quê? Quando a pessoa quer colocar no mercado um produto que ainda não existe, ela faz um lançamento. Mas ela pode fazer lançamentos de alguma coisa que já existe. Vamos dar um exemplo? Vamos supor o primeiro lançamento da Apollo 11, 12, 13, 14. Ela foi um lançamento. Ela pegou e lançou o ato de lançar aquela espaçonave até o espaço para, sei lá, dar uma voltinha lá, instalar uns satélites e voltar. E aí, uma hora ela desce, né? Porque enfim, Apollo, não sei, um ônibus espacial desce, e aí o que acontece? Eles dão uma recachutada, enchem o tanque do ônibus espacial e fazem o quê? Um lançamento de novo. Mas peraí, a nave espacial já existia. Então quer dizer que um lançamento tem que ser de um produto necessariamente novo? Não necessariamente. Então quer dizer que o lançamento não tem nada, não necessariamente de um produto que nunca existiu. Apesar de quando a Apple vai lançar o iPhone 14, 11, 12, dependendo de qual ela faz um lançamento também. Mas ela pode relançar. Ela pode lançar e relançar e relançar. Então, o lançamento não é necessariamente o fato de colocar no mercado um produto novo, que na cabeça das pessoas. Então, o que é um lançamento? É um fato de você pegar você quer atingir um certo objetivo, então você faz uma preparação para que esse objetivo seja atingido de forma rápida, com começo, meio e fim. Vamos dar o exemplo do ônibus espacial. O cara bota um ônibus espacial e fala assim, eu quero colocar esse ônibus na Lua. Para isso, eu vou fazer um lançamento. O que acontece? Eu orquestro certas coisas, tipo, bota ela em pé, coloco um combustível legal, sincronizo várias coisas, boto uns astronautas lá dentro, boto um sistema de monitoramento. E aí, o que acontece? Então, existe uma parte de preparação para atingir esse objetivo. Então, você faz a parte da preparação e na hora que você libera esse objetivo, começa a liberar, você libera toda essa energia, seja em forma de metodologia, de energia física mesmo, dá um start e aquilo movimenta-se com mais velocidade do que ele faria normalmente. Então, posso lançar uma pedra? Posso lançar uma pedra. Eu pego a pedra e eu boto numa catapulta, armo a catapulta. No momento que eu corto a catapulta, vamos dizer assim, a pedra se movimenta muito mais rápido do que se ela estivesse movimentando numa trajetória normal. Se você fosse arrastando a pedra, por exemplo. Por exemplo. Então, o ato de lançar é ato de você acumular energia antes de um determinado start, dar o start, tal que esse objetivo seja alcançado com muito mais rapidez, devido às várias energias acumuladas, preparações, do que se você estivesse fazendo isso de uma maneira normal. Então, se a nave espacial começasse devagar, vai planando e vai subindo devagarzinho. Vamos supor que alguém está carregando ela no céu, tá? Tem até aviões que são assim, né? Aquela SpaceX da Virgin, se não me engano. Não, a SpaceX não, Virgin Galactic, que é uma aeronave que não é lançada. Ela é colocada no ar pelo um avião e ela vai subindo devagarzinho até chegar à estratosfera, depois desce devagarzinho. Então tem lançamento. Então ela sobe devagarzinho, desce devagarzinho. Então o lançamento é aquela coisa que você prepara para que tenha um movimento mais intenso. E tem uma outra característica, sempre, o lançamento tem começo, meio e fim. Então você acumula uma energia, joga aquela energia num espaço de tempo finito. Então uma campanha que você acumula energia, começa e termina, tende a ser um lançamento. O ato de lançar, o ato de você acelerar por um curto espaço de tempo, tal que você consiga atingir
um objetivo maior do que aquele que você atingiria se você simplesmente estivesse fazendo no jeito mais tradicional, mais intuitivo. E geralmente esse objetivo é o que a gente fala muito, é o 6 em 7, né, cara? É você... Talvez seja a forma mais rápida de você chegar a um 6 em 7 do que se você começar com uma lojinha de alguma forma. Total. Assim, não é? E no nosso contexto aqui, no contexto nosso lançamento digital, a gente mede um lançamento através do faturamento por dias. Então, dá para fazer um lançamento em 30 dias? Desculpa, o carrinho abrir em 30 dias? Dá para fazer isso. Dá para fazer em um dia, dá para fazer em 24 horas. Tá? E a gente tende a medir essa régua, criou-se essa régua do quanto você fatura em 7 dias, né? Porque a gente começou com 7 dias, inclusive foi para 5, hoje em dia é mais comum fazer lançamento em 5 dias, mas tradicionalmente ficou 7 mesmo. E a gente mede ali um número de dígitos. Então, se o número 1000 tem 4 dígitos, 10 mil tem 5 dígitos, se você contar, 100 mil tem 6 dígitos, 1 milhão tem 7 dígitos, 10 milhões tem 8 dígitos, 100 milhões tem 9 dígitos. Então é um jeito que a gente começou a medir. Então a gente mede por dígitos. E por que eu acho que a gente mede por dígitos? Porque eu acho que muitas pessoas não querem falar que fizeram 1 milhão em 7 dias. Soa mal. Ainda, eu acho que para muitas pessoas dinheiro é um tabu. Falar que fez muita grana, tem medo. Então quando ela fala meio que em código, ela consegue transmitir a grandeza do lançamento sem necessariamente ter que falar o dinheiro falado, né? Então, enfim. E eu acho que começou assim, porque é difícil você sair na rua e falar assim, e aí, quanto você fez? Oh, fez 100 mil, entendeu? As pessoas se sentiam... Tem a gente que se sentia confortável e não tem nada de certo ou errado com isso, são as crenças limitantes que elas têm ou sobre como ela vai ser julgada de acordo com o dinheiro que ela vai fazer. E quando ela falava 6 ou 7 dígitos, ela sabia que quem estava no meio entendia e quem não estava... voava. A tia que ia pedir dinheiro emprestado não entende, né, cara? Não entende. Eu acho que se eu falar 6 em 7 pra minha mãe até hoje, ela não sabe o que é. Entendi. Nada de errado ou certo com isso, ela só se interessa... A não ser que você falou que você passou 6 concursos em 7 dias. 6 concursos em 7 dias, ela manja. Então, assim que surgiu. Então, o 6 em 7 é uma escala, é uma das escalas usadas pra gente jogar um jogo. Eu acho que o 6 em 7 passa a ser um jogo. E por que é bom o jogo? É muito bom a gente se comparar no sentido, quando é feito no sentido, será que... Até onde eu posso chegar? Eu estava falando com um grande player do mercado de desenvolvimento pessoal. Falando no telefone com ele semana passada por um outro motivo. E ele falou muito massa, porque esse ano foi feito 8 em 7 no nicho de desenvolvimento pessoal, até onde eu sei. Eu não vou falar o nome aqui porque ainda não sei se isso não costumo falar o faturamento das pessoas. Mas eu falando com esse player, ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, nossa, Érico, eu acho que eu nunca tinha feito um 8 em 7 porque eu não acreditava que era possível fazer no nicho de desenvolvimento pessoal. Eu acreditava que era possível fazer no nicho de finanças, no nicho de marketing, no nicho de sei lá o quê, no de inglês, no de... Mas desenvolvimento pessoal eu acreditava que não. E agora assim, não, agora minha mente concebeu. Então agora eu sei que é possível. Então, eu acho que é legal nessa parada de você colocar marcos nisso, que cria a possibilidade das outras pessoas entenderem que é possível para elas também. Sem dúvida. Por isso que eu acho que o 6 em 7, essa é a contribuição, que a invenção e a popularização nesse meio, nesse nicho do 6 em 7 trouxe. Excelente. Então, 6 em 7... é pelo menos 100 mil reais de faturamento dentro de um período de 7 dias. Total. E 7 dias consecutivos, né? Não é você pegar os 6 melhores dias do seu ano, né? E somar, não. Tem que ser consecutivo. Tem que ser consecutivo. Nessa nossa gíria, nessa nossa galera. Exato. Não pula fim de semana, não pula feriado, não tem essa história. Posso emendar aqui? Pode. De lançamento para lançador. O que é um lançador? Lançador é aquele que lança. Então, muita gente acha que um lançador é aquele que lança outras pessoas. Não, eu sou um lançador. Porque eu pratico a arte de lançar. Exato. Então, eu sempre vou referir a pessoa. Então, uma pessoa que entra na fórmula de lançamento, ela está entrando para aprender a ser um lançador. Para se tornar um lançador. É aquele que lança. Engraçado que muita gente pensa que é quando lança um terceiro, né? Não, eu sou um lançador. E muita gente fala, eu sou um lançador de outras pessoas. Mas não, um lançador é aquele que lança. Boa. Então eu sou um lançador. Você pode estar se lançando ou lançando outras pessoas. Total. Né?
E sendo um lançador. E a arte de lançar é um esporte, né? O lançamento dentro do marketing digital é como se fosse um esporte dentro da área de esportes. Né? Tem várias maneiras, metodologias, jogos diferentes, cara que faz... Tem gente que está mais no funil perpétuo, tem gente que está mais no SEO. Então eu acho que tanto essas áreas têm também suas gírias. Assim como os esportes, a gente estava falando aqui do jiu-jitsu tem suas gírias, mas outros esportes também tem. Se eu for falar com um cara que fez futebol ou basquete, tem outras paradas. Hein? Eu sou um lançador, então. Fechou, bora. Boa. Então, Érico, outra coisa sobre faixas. Fala um pouquinho de onde que vieram as faixas, as cores azul, faixa verde, faixa marrom, faixa preta. É recente, então quando a fórmula foi criada, eu comecei a difundir essa história do 6 em 7, não existia faixa. E aí as pessoas tendiam a entender a fórmula, essa área de lançamentos como uma coisa digital. Então tendia a achar que, eu vou entrar e vou ser uma pessoa que vai fazer 7 em 7 logo de cara, é digital. Eu não consegui, e por mais que eu explicasse que era um processo, que tem pessoas que você tem que, enfim, percorrer um processo, as pessoas não entendiam. Às vezes você explica alguma coisa e não cai a ficha. Elas até entendem, mas não cai a ficha. E uma das maneiras que eu mais gosto, talvez os ouvintes aqui sabem distinguir que eu faço muito isso, que se eu não consigo explicar de uma maneira mais lógica, se a ficha não cai, eu explico com um exemplo. E foi aí que no ano passado, no dia do meu aniversário, o Beto Altenhoff me deu uma aula de jiu-jitsu, de presente. Ele falou que a academia, tinha acabado de fundar a academia dele, que é a BJJ Lab. Ele falou, vai lá fazer a aula que vai ser muito massa. E eu falei, por quê? Ele falou assim, não, lá a gente tem uma metodologia faixa branca lá é o poder e você vai aprender muito sobre você só sendo um faixa branca. Aí eu falei, beleza, tava lá, inclusive tava quase indo pro meu próprio evento ao vivo. Eu falei assim, que massa, vou na academia do cara, vou fazer uma aula. Cheguei lá, fiz uma aula e aí eu saquei. Saquei que e aí eu comparo muito com jiu-jitsu por causa dessa primeira aula, porém você pode comparar com qualquer arte marcial que usa esse sistema, que os artistas marciais, eles começaram a se graduar, a se medir o nível de expertise através de faixas. E é muito claro para as pessoas, todo mundo conhece a arte, esse conceito de faixa eu não preciso explicar para ninguém. E eu falei, uau, isso é igual a fórmula de lançamento, tem faixas também. Então tem um cara que... E aí eu comecei a pensar, o que seria a faixa marrom, o que seria a faixa azul, enfim. E a gente começou a brincar com isso. E a gente começou com a faixa azul. A primeira faixa que eu inventei, eu já comecei na faixa marrom. E a faixa marrom é o 6 em 7. Então você fazer um 6 em 7 não te torna um faixa preta. E aí a gente pensou, mas por que não? Porque não adianta, um faixa preta não é aquele cara que consegue fazer aquele golpe naquela situação dita e feita. É aquele cara que consegue fazer o golpe repetidas vezes com consistências em um longo espaço de tempo, em diferentes sazonalidades. Se ele tá ali, se ele tá aqui... Dependendo de diferentes golpes, né? Dependendo da situação. Diferentes golpes. Então a gente começou denominando faixa marrom com um 6 em 7, clássico. Basta você mostrar um print que você fez 100 mil reais em 7 dias, você é uma faixa marrom. E o faixa preta é o cara que fez 2 milhões de faturamento no espaço de um ano de calendário. Uau! O que é um ano de calendário? É um ano que começa em janeiro e termina em dezembro. Não são os últimos 12 meses. Porque eu quero checar que o cara fez em todas as sazonalidades do ano. É complicado, um pouco mais complicado que isso. E a gente criou isso, eu não sei se é perfeito ou não, mas a gente colocou esse 2 milhões. Então não é nem 1 milhão. E para ele fazer 2 milhões em um ano, ele tem que fazer vários 6 em 7 ou um super lançamento. Exato. Então ele não precisa, ele pode fazer um 7 em 7 e se tornar faixa preta. Um 7 em 7 é um faixa preta instantâneo. Né? Mas o 6 em 7, se ele faz vários 6 em 7 com consistência, ele pode também se tornar um faixa preta. E aí a gente começou com essa marrom e preta e dali para trás a gente foi pensando... Os principais marcos, né? Vendo os principais marcos. E aí a gente fala assim, antes do 6 em 7, o que é? A faixa verde. E a faixa verde é uma venda no primeiro lançamento interno. Meu Deus, a gente vai entrar em lançamento interno, diferença de lançamento. Eu vou nem entrar lá, porque senão a gente... Não vou falar faixa preta, senão acho que a gente tem que explicar várias coisas, né? Mas enfim. E é um jogo inventado. Para quê? No momento que você... Qual que é a sacada da faixa? Por que isso é bom? É bom para o aluno, mas é bom para o professor.
E essa foi por isso que eu comecei a institucionalizar isso, primeiro no programa Insider. No Fórmula ainda não, mas a gente começou primeiro no Insider, que é um programa mais de alto nível que a gente tem. Por quê? O momento que o Gui pisa no tatame, que foi quarta-feira, todo mundo já sabia como tratar ele, já sabia o que esperar do Gui. Sim. E ó, isso é bom pro Gui, porque ele não é machucado. Um faixa preta, ele sabe como ele vai entrar de uma maneira a não machucar o Gui, sabe até como responder as perguntas. Eu já de cara senti uma receptividade diferente, Total. mais atenção ali. Até porque eu já tive dificuldade, até mesmo no aquecimento. Aí veio o faixa preta lá, veio do meu lado e começou a me dar umas dicas. Total. Sem eu falar nada. Cheguei a falar, por favor, eu não entendo. Tô passando mal. O cara viu minha faixa branca, o cara já... Total, já entendeu. Então isso é bom pro aluno e é bom pro professor. Boa. E é interessante que eu não sei se você viu, mas vezes o Ataíde pegava alguém para demonstrar um golpe. E às vezes ele pegava um cara mais graduado, bem faixa preta. E tem faixa pretas e faixa pretas, a gente vai poder até falar sobre isso. Pegava bem graduado. Você viu que ele tratava diferente o cara? Sim. Então assim, ele era mais duro. Por quê? Era mais duro? Porque ele era um faixa preta. E o faixa preta ele quer ser desafiado. E o Ataíde é um bom desafiador para o de faixa preta. Inclusive, quando ele falava assim, deixa eu demonstrar o golpe, quem é que queria ver? Tava todo mundo olhando para cima. Quem é que vem aqui demonstrar comigo? Fica todo mundo olhando para cima, assim. Ninguém fala, não me escolhe, entendeu? Porque, pô, o cara é bom. E pô, sofre. Parece que o joelho dele pesa... Só o joelho deve pesar uns 300 quilos. Porque, pô, quando ele bota lá a cara do cara, quando bota o joelho no estômago do outro. Mas, ó, o que eu quero dizer é que é bom para o aluno, para ele entender, para ele confirmar. É bom para os alunos entre si, porque eles já sabem como falar, serem mais avançados ou não, mais enérgicos ou não. Dependendo da faixa, eu tenho um nível de que eu posso falar com alguém. Tem algumas coisas. É do mesmo jeito que uma criança. Olha para uma criança, como é que eu trato uma criança que comete um erro de XYZ, sabe? De leitura. É diferente do jeito que eu trato um adulto. Do jeito é diferente do jeito que a minha audiência me trata. Né? Porque eles esperam uma faixa... É diferente da audiência de concurso, né? Que é diferente da audiência de concurso, ainda tem um nível maior, porque eles estudam essa parada. Então, estudam mesmo. Eu acho que os caras que devem mais falar bem português é os próprios concurseiros, porque eles realmente estudam mais português que provavelmente as pessoas que estudam letras, acho eu, né? Porque, enfim, tem uma coisa na reta, né? Tem um skin in the game. Tem alguma coisa em jogo. Mas, enfim, foi por isso que foi criado as faixas. Então, a gente explicou a faixa marrom, explicou a faixa preta, mas foi por isso. É uma ajuda do professor para melhorar, entender, e uma ajuda do aluno. Em 1 minuto, quando eu vejo o nível do cara, eu sei exatamente que estágio do aprendizado da jornada ele tá. Excelente. E o que ele precisa. Boa. Excelente. E complementando, né? A parte de graus, né? Das faixas para ver a questão do movimento. Né? Eu acho que antes de entrar em grau, a gente tem que explicar as faixas inteiras, porque senão a gente vai entrar num buraco maior do que a gente vai conseguir sair. Tem a faixa verde, que é uma venda em lançamento interno, e antes da faixa verde é o azul, né? Exatamente, que não tem venda nenhuma. Não fez, tá começando ainda. Engraçado que a gente não começou com a branca, né? Eu me arrependo às vezes. Eu acho que a gente podia até conversar de retomar a branca. Pode ser. De repente, mas enfim, quando a gente criou o jogo, não começava na azul. Engraçado que mas por quê? Vou te falar o seguinte, diferentes artes marciais têm diferentes graduações de cores. Alguém que no judô é diferente do judo, karatê é diferente do... Cada um inventou o jogo de uma maneira diferente. Assim como os jogos são inventados, videogames são inventados diferentes, então... Mas eu não duvido, eu não acho irrazoável a gente considerar instituir a faixa branca, não. Até porque eu amo a faixa branca. Tô começando a gostar. E antigamente, talvez eu não tenha conseguido colocar a faixa branca, porque eu tinha pessoalmente, uma opinião negativa da faixa branca. Eu não tinha vivido a faixa branca. Pra mim, a faixa branca é fantástico, fenomenal. Mas a pessoa se intitular faixa branca, muitas vezes é motivo de, não quero parecer o iniciante, né? Total, não quero. Mas isso aí, por si só, já é um problema do jogo, porque ela é. E esconder isso não vai ajudar o jogo. Então, gente, pra todo mundo que tá me escutando, o Érico é faixa branca de jiu-jitsu mesmo.
Inclusive o Insider chegou e falou, pô, quero marcar um desafio com o Érico. Pô, qual que é a sua faixa? Eu acho que ele era roxo, acho que espera um pouquinho. Tá doido pra me bater, não. Pra marcar comigo, tem que marcar com o meu professor primeiro. Se ele não for faixa branca, né? Se ele passar o meu professor... Não, brincadeira. Mas enfim, eu até gosto de rolar com as pessoas que são maiores. A gente vem investir em derrota, é um tema talvez de uma outra parada, mas eu tenho uma outra visão da faixa branca que eu tenho uma outra visão da faixa branca que eu tinha quando eu comecei a intitular isso. E esse que é o lance do nosso jogo. Porque a gente é dono do nosso jogo, a gente não é que é dono, a gente começou a ditar as regras, a gente organizou o jogo, a gente sempre pode mudar as regras. Sempre pode. Inclusive alguns faixas azuis vai ser interessante o movimento deles para branca, né? Que é um movimento contrário. Mas é possível, não sei, eu acho que a gente devia, não sei se era a hora de começar a conversar sobre isso, mas eu acho que ia ser bom pra gente ajustar esse jogo. Pode ser mesmo. E colocar a faixa branca. Até pra setar a questão de expectativa de você um faixa branca e... Total. Isso uma pessoa que nunca lançou, devia ser branca. Boa, é isso aí. É um bom começo. Você lançou, você fez seu primeiro lançamento, ou a sua primeira venda, eu não sei se eu vou entrar no processo de primeiro lançamento ou primeira venda, eu acho que talvez a primeira venda, eu acho que a faixa seria a faixa azul. Boa. Beleza. Mas enfim, vamos pensar sobre isso. O nosso time vai adorar mudar todas as cores. Beleza, então, continuando. Érico, você falou aí uma palavra que é o carrinho. O que é o carrinho? O carrinho é um carro pequeno. Tem um Fiat Uno, é um carrinho. É o seguinte, carrinho é um termo pra gente que chama... Quando você ia comprar no online, quando você adiciona aquilo que você quer num carrinho, né? Você vai na Amazon ou no Submarino, você vai... Tem Submarino? Eu nunca comprei. Tem. Show. E você vai adicionando tudo no carrinho, assim como você vai colocando no supermercado, depois você passa no caixa. E a gente herdou isso. O carrinho abriu. Abertura de carrinho significa que agora dá para vender. Apesar de que no lançamento não tem um fenômeno do carrinho, né? As pessoas não adicionam essa oferta e vai para o checkout. A gente não usa isso na metodologia de lançamento, mas a gente herdou do mundo da expressão do marketing digital. As ofertas estão no carrinho. Carrinho aberto no mundo de lançamento significa o cara pode chegar lá, apertar o botão e comprar. Carrinho fechado significa que ele não tem como, acabou as vendas. Mas enfim, no e-commerce ainda tem esse ato de colocar as coisas no carrinho. No lançamento não tem. Virou mais uma gíria do que... Virou uma gíria, herdou. E você falou uma palavra aí que é interessante, que pra gente tem um significado um pouco diferente, né, do que o imaginário, do que tem, sei lá, no imaginário das pessoas, que é oferta, né? Oferta. Oferta no mundo normal, no mundo real, é o quê? Promoção. É uma promoção. É uma promoção. No nosso mundo, vem do offer, de ofertar. E lá nos Estados Unidos, I'm gonna make you an offer. Eu vou fazer uma oferta para você. Não quer dizer que eu vou fazer uma promoção. Oferta! O frango, R$3,90. Isso é uma oferta no Brasil. Então, a gente meio que traduziu a palavra oferta. E a palavra oferta, no nosso contexto, é o jeito que você apresenta os entregáveis. E aí a gente entra numa outra palavra. Entregável, dentro do lançamento, é o que você entrega. Clássico. Por exemplo, no Fórmula de Lançamento é um curso online que tem 5 módulos. É um acesso a você ter as suas perguntas respondidas. Então, esse é o que eu estou entregando para as pessoas. Tantos webinários, né? Dependendo da turma. Tantos webinários de responder dúvidas, uma comunidade XYZ. Isso é o que eu estou entregando. Fisicamente, o cara recebe. O entregável que ele recebe. A oferta é como eu apresento o entregável. A oferta é como eu apresento o entregável. Então, existem várias metodologias de eu apresentar uma coisa tal que ela pareça melhor do que simplesmente uma coisa seca. As pessoas acham que a fórmula de lançamento é um curso. Eu falei, meu Deus, não é um curso. Não é um DVD. Na época a gente tinha DVD. É um DVD. Não é um DVD. É muito mais que isso. Deixa eu te explicar. E é como você explica e por que aquilo vai, para muita gente, a fórmula de lançamento passa a ser um investimento. Não é nem um custo. É um investimento. Porque dependendo da perspectiva que você olha,
É interessante a parada. Você tem a chance de gerar 6 em 7, então pode ser considerado como investimento. Então eu posso explicar o próprio custo da fórmula de lançamento de diferentes maneiras. E o ato de eu explicar isso é a oferta. Então quando eu chego para o aluno da fórmula falando assim, qual a oferta? Aí ele fala assim, 3 DVDs, um negócio. É porque ele ainda não assistiu o curso direito. A oferta é, eu quero ver exatamente como você explica isso. E lá atrás, eu chamava de, tem ofertas boas, ruins, e tem um modelo que chama oferta irresistível. É um modelo. Eu dei um nome para um estilo de ofertar alguma coisa. É tipo o que a gente vê no Poderoso Chefão lá, essa oferta irresistível? E não, na verdade, a oferta irresistível é uma oferta no mundo dos lançamentos que seguem um certo script. Uma certa sequência, um certo script. No meu próprio e-book, né, o Érico, como alavancar suas vendas, ou criar um negócio digital do absoluto zero, eu explico o script da oferta irresistível. Para eu fazer isso aqui, eu demoraria uns 40 minutos. Não é tão simples assim, porque é um script, tem um porquê. A pessoa é um pouco mais complicado do que eu gostaria que fosse em 5 minutos. Não é intuitivo, né? Então ele está fazendo a oferta irresistível ou não está fazendo a oferta irresistível? E o problema é que a palavra oferta irresistível é ambíguo, né? Porque ela por si só significa alguma coisa. Eu devia ter chamado de oferta XYZ, que é um modelo de oferta. Mas na época que eu criei esse processo, eu chamei de oferta irresistível, e agora eu vivo com esse legado. Você está fazendo oferta irresistível ou não está fazendo oferta irresistível? Então, quem não está no mercado não entende que isso é uma metodologia de oferta. É aquilo que eu falei no primeiro dicionário. A palavra namorado e amigo, ou namorada e amigo em alemão, é a mesma. Freund, ou Freundin. É a mesma. Então, você só entende se a pessoa está falando do namorado dela ou do amigo dela de acordo com o contexto. Definitivamente isso confunde muita gente, mas enfim. Os alemães vivem com isso até hoje, são um bom povo. Por que a gente não vai viver com oferta irresistível, não? Excelente, excelente. Próximo termo aqui, Érico, objeção. Objeção, olha que interessante. Objeção é aquilo que o seu cliente fala para ele mesmo, é a razão que o seu cliente dá para ele mesmo para não comprar o seu produto. Então, se ele não comprou o seu produto, ele não comprou por alguma objeção que ele tem ao seu produto ou a você. Tem como se fosse uma barreira. Alguma objeção. Que está impedindo, né? É uma linguagem. Tá. Não é uma barreira, não. É linguagem. A objeção existe no reino da linguagem. Ela só existe em linguagem. Não existe em nada mais. Inclusive, a gente fez É uma frase que ele falou. Não comprei porque estava muito caro. Não comprei porque não tenho tempo. Não sei porque que tá funcionando para mim. Não sei se funciona para mim. Não comprei porque fiquei em dúvida. Não comprei porque estou confuso. O que é que ela falou? Não comprei por quê? Isso. E às vezes ela tá claro para ela qual a objeção dela. Isso tá no âmbito consciente, às vezes tá no inconsciente. Às vezes ela acha que não comprou por causa disso, mas foi por causa daquilo outro. Por exemplo, clássico, as pessoas falando, não comprei porque não tenho tempo. Na verdade, ela acha que é isso, mas a objeção mesmo não tem nada a ver com tempo. Porque tempo todo mundo tem na mesma quantidade. Fizemos até um podcast sobre isso. Ela não comprou porque aquilo não era uma prioridade para ela. Mas às vezes ela não articula a objeção do jeito que a objeção é. Para dinheiro também a gente fez como vender para quem não tem dinheiro, né? Por exemplo. A gente fez um podcast inteiro sobre isso. Mas na vida da pessoa essa é a objeção. Então a arte de quebrar objeções é uma parte muito importante na fórmula. Porque se você quer lançar um foguete no ar, quanto menos atrito você tiver, mais velocidade você vai conseguir. E a objeção é o atrito, que vai parando o foguete. Vou mudar um pouco aqui de assunto, que é o seguinte, muitas vezes a pessoa pergunta, cara, o que é essa blusa que vocês estão vestindo? Eu queria comprar, a Maíra falou que fica lendo os comentários, que a galera fala, eu queria comprar uma blusa dessa e tal. O que é o 678? O 678, olha que interessante. O 678 é o evento do Fórmula de lançamento ao vivo. Então as pessoas que compram Fórmula podem ter o direito de comprar o evento do Fórmula de lançamento ao vivo. E a gente dá o nome, começou a dar o nome nesse evento desse ano de 678. Ano que vem vai mudar o nome. Por quê? Porque o evento vai acontecer dia 6, 7 e 8 de dezembro. Então eu dei o nome de 678 para as pessoas não esquecerem quando ele ia acontecer. E por isso, e tem várias pessoas que fazem isso, né? Nos seus negócios. Lá em Barcelona, inclusive, se você for lá um dia, eu recomendo você ir no Bar 58. Que fica na número 58 da Rambla de Poblenou. Não esqueça o endereço do cara.
Porque eu sei que o bar é o número do lugar. Então eu peguei aquela ideia e falei assim, nossa, eu vou fazer isso. Inclusive eu tô bem apegado a esse número 678. Ano que vem vai mudar. E lá no evento você vai poder comprar camisa do próximo ano. Próximo legal. Ano do evento. Legal. Ou alguma coisa assim. Eu só não avisei pra minha equipe isso, mas tem que avisar. Deixou ela passar aqui. Tem que avisa aí pra Débora e pra Priscila, mas eu acho que a gente vai criar aí o evento do próximo ano. Não vou falar exatamente quando vai ser, porque, enfim, pode ser um número muito grande. Já pensou quando for no dia 10, 11, 12? Cara, 30, 31, 32. 31, 32. Nossa, e quando for quando mudar o mês, né? Enfim. Mas então, é uma maneira, e o que eu tô disparando o gatilho, eu tô explicando de uma maneira legal. Porque fórmula de lançamento ao vivo, confundia com Masterclass ao vivo. Então, o 678 é o 678. É que nem filho, tem aquele nome pronto. Fechou. Érico, o que é uma transformação que a gente fala? A gente fala transformação. Eu acho que tem muito usada a palavra, né? No nosso contexto, é quando um cara é levado de A para B, sendo que B não é A melhorado. Opa! Então vamos lá. É quando o cara é levado de A para B. Então o cara era A antes, agora ele é B, sendo que B não é A melhorado. Vou te dar um exemplo. Um exemplo físico disso. A larva da borboleta. Ela é larva, depois ela vira borboleta, então ela se transforma em borboleta e a borboleta não é uma larvinha bombadinha. Melhor, é uma coisa completamente diferente. Esse é o fato de transformar. Transformar não é melhorar. Então, se o seu produto transforma, por exemplo, para muita gente, fazer R$100.000 em 7 dias é uma transformação. Não é que ele foi fazendo, não é aumentar um pouquinho as vendas. Não é vender mais, né? É uma transformação. E a transformação, ela é considerada transformação. Tem gente que é subjetivo o que é transformação e o que não é, né? Então, de acordo com o cliente dele, ele falou, cara, me transformei completamente. O Érico de hoje não tem nada a ver com o que o Érico era quando ele trabalhava no banco. É uma criatura, para mim, no meu perfil. Muita gente pode falar, não é, você tem 2 olhos, um nariz, uma boca, você não se transformou. Mas para mim, na minha perspectiva, eu sou uma pessoa completamente diferente. Então, uma quebra de paradigma. Quando você é transformado, você não seria capaz de fazer o que você faz sem você não ser transformado. Então, esse é o melhor uso. Agora, é uma palavra bem prostituída. Você se transformou, o cara ganhou. Por quê? Por que aquela prostituída é usada sem tanta intensidade? Porque transformação é subjetiva. Mas quando eu costumava dizer que a pessoa que vende e entrega, né? Vender não, vende e entrega transformação, ela tende a ter um produto muito mais valorizado do que quem entrega melhoramento. O valor de transformação, se a transformação for positiva, é claro, não vai transformação negativamente, ela vale muito mais. E aí, dentro da escola da fórmula de lançamento, da escola de se fazer um 6 em 7, eu ensino a distinguir isso. A entender que enquanto você vender um pouquinho melhor, uma coisa melhorzinha, mais ou menos, vai ser difícil de você chegar à estratosfera. Do mesmo jeito que é difícil chegar à estratosfera com um avião comum. Você precisa de uma engenharia. E para isso você precisa procurar entender e vender e entregar uma transformação versus uma educação. Até no começo eu falava, era mais hardcore nisso, era mais raiz. Falava assim, não venda educação. Acho que não tem nada de errado vender educação. Acho que a educação tem seu papel na sociedade, tá tudo bem. Mas eu acho que vender transformação é muito mais fácil. Então, um curso de engenharia, de alguma forma ou de outra, transforma o cara em engenheiro? Talvez. Alguns nunca atuam. Né? O que vai transformar ele em engenheiro é o fato dele atuar na profissão, talvez. Talvez. Então, assim, se elas ensinassem, vendessem a transformação, não só a educação, teriam... Bom, se você entrasse num curso de engenharia e você tivesse... que ele te ensinasse a ser um executivo de uma grande corporação, por exemplo, de engenharia, eu acho que teria um valor maior do que simplesmente, eu vou te ensinar a regra de os cálculos, vou terminar com diploma. E até hoje, a gente não entrega diploma na fórmula. Porque eu acho que o diploma é o seu resultado. Não quer dizer que a gente nunca vai entregar. Né? Eu acho que existe uma certa parte do mercado que quer uma educação, uma certificação, e tá tudo bem, a gente começa a escutar isso. Mas o hardcore lá atrás, do Érico,
O único diploma que eu entregava era o troféu do 6 em 7 no 678. Olha só, agora vocês estão começando a falar minha língua, né? O troféu do 6 em 7 no 678. Como vocês sabem que o 678 é um evento, quem tá aqui fora, quem não tem contexto não entende nada. Parece os vídeos do Gui. Do poker, né? O meme do Gui. Eu fiz um flop, o cara fez backhand, sei lá o quê. Meu Deus, backhand do tênis, pô. Mas eu curti muito essa definição, que não é o melhoramento. Eu gostei também. Nunca tinha visto você explicar dessa maneira. Boa. E a promessa? A promessa. Eu acho que a promessa é aquilo que você promete, né? Classicamente, todos os vídeos de um lançamento começam com uma promessa. Então, quando as pessoas estão... Vamos lá. Todo lançamento tem uma promessa. E todo lançamento, de acordo se ele está seguindo uma metodologia da fórmula, assim, se o cara está começando com uma arte marcial, tem o jeito de começar uma luta, na fórmula de lançamento, classicamente, a gente começa com uma promessa. E aí por isso que toda vez que e quando a promessa tá errado, é difícil de acertar o rumo do lançamento. É como se a base do lançamento do ônibus espacial tivesse torta, ou inexistente. Então, se eu perguntar para a pessoa, qual que é a promessa? A pessoa não consegue me falar em uma frase, e a promessa, ela é em uma frase, porque você não tem tempo de explicar a promessa. Você pode até explicar depois, mas ela começa numa frase. Então, é uma frase que diz que oportunidade esse lançamento vai. Então, o que é a promessa num contexto de lançamento? É uma frase que diz que oportunidade você está prestes a mostrar com esse lançamento. Então, a venda de um produto é uma oportunidade? Senão ninguém comprava. A venda de um serviço é uma oportunidade? Importa se é B2B, B2C, para business to business, né? Negócio para negócio, business to customer, não importa. Começa com isso. Então, quando eu vou analisar uma copy, que é uma coisa que a gente já falou no vídeo passado, o que é copy, no podcast passado, né? Eu vou começar analisando a promessa. Porque a promessa, de tudo sai da promessa. Se a promessa não for boa, é difícil de você ajustar o custo desse lançamento. Não é impossível, mas é difícil. E muitas vezes a gente vê casos, depois de fazer uma análise de lançamento, que a pessoa corrige a promessa, simplesmente ela por vezes consegue desbloquear o crescimento mesmo. Por quê? Vem muito da questão de... você precisa reter a atenção da pessoa para conseguir persuadir, para conseguir explicar o que você faz, de onde que veio, o seu método. E aí, se você perde a atenção logo no início, que é na promessa, você simplesmente não consegue apresentar. Então, você ajustando a promessa, muitas vezes você consegue dobrar o seu lançamento de um para o outro, simplesmente porque a pessoa vai ver mais o seu. Total. Na sedução, a promessa é a primeira impressão, sem a pessoa falar nada. Você olha para a pessoa e você vê aquilo. Quer dizer que a pessoa precisa ter a expectativa ou não de promessa, mas no ramo da sedução é a aparência. A gente começa assim. Julgue ou não, mas todo mundo tá julgando. Em 3 ou 5 segundos você sabe da promessa, daquela potencial. E aí depois, claro que isso vai definir o jogo, não, mas ele começa por aí. Se a pessoa vê uma pessoa que ela acha asqueroso ou asquerosa logo de cara, levando pro... hiperbolizando, isso colocando nos extremos, ela vai tender a não engajar. E a outra pessoa vai tender a começar o jogo perdendo, né? Mas a promessa começa com aparência mesmo. No lançamento, não. O lançamento ele é feito ele é feito no mundo da linguagem. Então a promessa é falada. Boa. E o Avatar? Avatar? Tem o filme Avatar, mas não tem nada a ver com o filme. Tem nada a ver. Isso aí foi um termo cunhado mais nos Estados Unidos. Eu juro que eu não sei quem começou a chamar o cara de Avatar. Não sei por que chama de Avatar, mas, sinceramente, então não sei a origem da etimologia da história da palavra, mas quando eu aprendi assim. Quando a gente vai falar num lançamento, escrever um script, a gente está falando para muitas pessoas. Né? Um digital fala para muitas pessoas, um script atinge muitas pessoas. Então, uma técnica que é usada para quem escreve o script, ele imagina uma pessoa característica que ele quer atrair ou persuadir com aquele script, e ele fala para essa pessoa só. E essa técnica chamada, essa pessoa que ele fala é o avatar. Por exemplo,
Quando eu comecei a fazer com a fórmula de lançamento, o meu avatar era homens. Eu pensava que isso ia atrair mais homens. Pensava. Inclusive, hoje é o contrário. Eu mudei. Um avatar hoje é 53% de mulheres. Olha, minha audiência. E 40, então, assim, 53, 49 é clássico um empate técnico, né? Então é meio a meio. Mas eu falava com homens. Então, quando você falar com um homem é diferente de falar com uma mulher, definitivamente. Érico, não é. Deve ser igual. Não, é diferente. Eu acho que tem coisas que chateiam uns que... Por exemplo, você falar com um homem... O exemplo do Aguiari, muito massa. Eu chego pro Aguiari, ô, seu gordo. E o Aguiari brinca comigo. Inclusive, entre eu e o Aguiari, às vezes entre amigos, e claro, não tire isso de contexto, né? O Aguiari é um grande amigo meu. É um grande amigo. É um bem grande. Mas tirando isso de contexto, é um sinal de camaradagem. Homem fala isso. Se eu chegar pra uma amiga minha e falar assim, e aí, sua gorda? Aí fodeu. Então, quer dizer, a gente tem que entender que diferentes, até não foi eu que inventei esse jogo, mas se você falar, diferentes modos de falar são completamente desrespeitosos, colocado num outro contexto, com um avatar do mesma profissão, mesma etimologia, mesma cidade, quiçá irmãos, ele vai ofender a pessoa profundamente. E acontece isso com diferentes culturas também, né? Então, quando você está falando, você tem que lidar com isso. De novo, você falar com uma pessoa de 18 anos ou de 12 anos, o que ela curte e acha legal de compartilhar e fazer é diferente de uma pessoa de 45 anos. Por exemplo, você pintar o cabelo, você é um youtuber e pinta o cabelo e você está falando para um público mais jovem, isso é bom. Agora, você está falando para um público mais velho, discutivelmente não. E é a mesma coisa. Então, sabendo disso, geralmente a gente tende a não tentar agradar todo mundo. Porque tentando agradar todo mundo, você não agrada ninguém. Olha, se eu tentar agradar o menino de 12 anos e o cara de 50 anos, o que eu falo para agradar o menino de 12 anos, pode repelir o cara de 50 anos. O que eu falo para agradar o cara de 50 anos, tende a repelir o cara de 12 anos. Então, a gente entende que isso é difícil de agradar todo mundo e por mais que eu tente, eu vou acabar repelindo o agradar um repele o outro. Então eu falo para um tipo de cliente só e esse tipo de cliente é imaginário e ele é um avatar. A gente chama ele de avatar. Então quando eu falo assim, já definiu o seu avatar? Ele fala, já defini. Ele tem de 35 a 40 anos, ele é homem ou não, ou ele é mulher, ou ele é gay. Pode ser outro nível de conversa. E aí ele, é um cara, como é que ele é? Então, você vai falar quais são as dores, o que ele tem em comum. Em comum isso, isso, isso. Às vezes em comum que ele tem é a religião. Tô falando para pessoas cristãs. Ou às vezes, no meu caso, a religião é agnóstica. Isso é, não importa a religião. Qualquer pessoa é bem-vindo na fórmula de lançamento, independente da religião ou não. Então, às vezes isso é relevante para o avatar, às vezes não é. Preferência política. Eu quero um cara de direita. Não, eu quero um cara de esquerda, né? Nando Moura, o avatar dele definitivamente é um cara de direita, né? E tem outros caras que fazem programas para pessoas de esquerda. Nada de errado. Para mim é agnóstico. No momento é agnóstico. Isso tanto faz. Mas tem algumas coisas que faz. Para mim, o cara tem que querer empreender. Então, um concurseiro raiz, eu não falo dos concurseiros que estão ali em cima do muro, estão querendo empreender, mas estão tentando achar alguma coisa, caiu na rede é peixe, entendeu? Não, esse não. Mas o concurseiro raiz meu, se você é um concurseiro raiz, está estudando, para de escutar a minha parada. Ele para naturalmente, porque eventualmente o meu objetivo é criar empreendedorismo através do uso de técnicas de marketing digital. Se, por exemplo, ele quer empreender no nicho de concurso público, ele pode. Sim. Tem vários empreendedores, aqueles que criam negoseiros para concurseiros. Mas não é um cara que quer passar no concurso e quer ficar lá... O sonho dele é ser juiz? Não Ele tem que parar de me escutar. Parar e começar a escutar um aluno meu, que é o Gerson Aragão, do Método Aprovação, que fala só para aqueles inclusive, quer se tornar isso. Então, assim... eu procuro repelir as pessoas que não querem empreender. Nada de errado com isso, mas é porque o meu conteúdo é isso. Eu acho que é uma perda de tempo para eles e para mim. Perfeito, perfeito. Vamos lá, continuando. Qual que é a diferença entre postar e distribuir? Postar é o ato de você colocar na rede. Então, quando eu clico, eu posto.
não quer dizer que aquilo que você poste é distribuído. Não quer dizer, né? Quem já postou, eu posto um vídeo meu no meu canal do YouTube, não quer dizer que ele é distribuído. Então, antigamente, quando o YouTube criou, ele era distribuído automaticamente. Para todos os inscritos chegava o vídeo. Todos os inscritos chegava o vídeo. Hoje, se distribuir para 2% é muito. Então, a distribuição passou a ser uma coisa passiva. Isso é, eu posto, eu estou distribuindo? Não. Estou postando. Não quer dizer que está distribuindo. Antigamente, postar e distribuir era a mesma coisa. Você postava e distribuía. E passa a ser uma coisa, na minha opinião técnica, no mundo de lançamento ativo. Então, se eu pergunto para a pessoa, como é que está a sua distribuição? Não quero saber da distribuição que é passiva. Eu quero saber da distribuição ativa. Então, o que é o ato de distribuir ativamente? Eu botar num grupo de WhatsApp, que é relevante aquele tema. Que aí seria uma distribuição gratuita, né? Essa é uma distribuição gratuita e paga. Ativa gratuita. Eu chegar e mostrar para o grupo da minha família, eu entrar num grupo de Facebook onde as pessoas discutem isso e aquele assunto é relevante, postar lá, olha que artigo legal sobre XYZ. Eu tenho um grupo da minha rua, né, que as pessoas distribuem conteúdo político. Gratuitamente. Então, eles são bem ativos politicamente e tal, né? Então é fazer a mensagem chegar até a pessoa. E aí você pode fazer isso gratuitamente, isso é, você ativamente botar e botar na frente daquelas pessoas que te dão a permissão para isso. E você pode fazer uma distribuição paga, que é o ato de você impulsionar, é uma outra palavra para uma distribuição paga, impulsionar ou pagar para as redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, para mostrar aquele conteúdo para uma certa audiência que você pré-determina que tenha certas características. No caso, a grande sacada do Face foi essa, né? Foi a primeira vez onde as pessoas começaram a falar mais sobre elas dentro da rede. E ela passa as informações para os anunciantes, tal que eles possam fazer anúncios mais específicos. Mais segmentados. Mais segmentados. Boa. E remarketing? Remarketing, olha que interessante. É o ato, uma vez que você já fez marketing para uma pessoa, isso é, a pessoa já foi impactada pela sua comunicação. Por exemplo, alguém que está vendo esse vídeo aqui foi impactado por esse vídeo. O remarketing é eu falar para mostrar no anúncio para quem já foi impactado. Então, por exemplo, eu posso fazer um remarketing só para as pessoas que assistiram esse vídeo, convidando elas para a semana 6 em 7, que começa na próxima segunda-feira. Para pessoas que chegaram numa página. Se ela é uma... se elas já tiveram contato comigo. Então, tem diferentes públicos de remarketing, né? Tem um público de pessoas que viram meu vídeo, tem um público de pessoas que já pisaram na página, tem um público de pessoas que já são meus clientes, tem um público de pessoas que são já minhas leads, mas o que une esses públicos eles já tiveram contato comigo. Eles não são um público frio, que a gente talvez falou no ano passado. Falou. Então, não são um público frio. Então, fazer marketing para um público que não é frio é um remarketing. Legal. Esse é um termo que dá para usar de diferentes maneiras, né? Essa explicação é uma explicação mais ampla. Só que, geralmente, quando a gente fala de remarketing, quanto você investiu em remarketing no seu lançamento? A gente se refere mais a anúncios específicos de remarketing para quem participou no lançamento. Geralmente isso. E não mais especificamente, exatamente. Boa. E, cara, uma palavra simples que tem um significado muito profundo pra gente, que é atenção. O que é atenção, será, né? O que é atenção no nosso contexto aqui de 6 em 7? Por que é diferente pra gente? Por quê? É uma pergunta pra mim, atenção. Cara... Vamos jogar a pergunta pro entrevistador. Você fica curioso. Cara, a atenção no nosso contexto é a pessoa que é quando a gente consegue gerar um aware em cima do... Não, agora não vai. Agora tem que explicar o que é aware, meu. Porra, agora te pegou, hein? Você pensou que você vai perguntar alguma coisa aqui e jogar a gente na fogueira, vai ser pior. Pô... Cara, complicou. Mas por que você acha? Não, cara, eu acho que é diferente. Cara, complicou minha própria pergunta. No contexto aí fora, cara, te dar atenção. Dar atenção. Eu acho que atenção é a mesma coisa. Eu sou capaz de... A gente usa mais a palavra... Eu acho que você tá certo no sentido que a gente usa mais a palavra atenção. Que você precisa da atenção para... A gente valoriza mais esse ativo. Valoriza mais esse ativo. E eu vou te falar, a primeira vez que eu comecei a mais valorizar isso é escutando muito Gary Vee. Para quem não sabe, recomendo todo mundo escutar Gary Vee. É um cara fantástico, bem campo de batalha mesmo. Que fala muito, que começa... a doutrinar sobre a importância da atenção. E ele foi a primeira pessoa que começou a falar mais sobre essa parada de atenção.
Mas é clássico. Para você vender, você precisa de atenção. Então, num contexto de marketing digital, é o primeiro passo para você iniciar um lançamento, é ter atenção. Não é o único, mas sem atenção não dá. Show de bola. Tá claro? Agora, beleza. Vamos lá, raiz e Nutella, Érico. Eu sei que esse a gente já fez um episódio, inclusive, sobre raiz e Nutella. Quando a gente começou a postar conteúdo, eu postava conteúdo e o conteúdo funcionava para mim. Eu criava uma base de pessoas que assistiam meu conteúdo e eu lançava para elas e o lançamento funcionava. À medida que eu comecei a entender e postar isso, eu descobri que quando eu falava para as pessoas postarem conteúdo, e postar conteúdo é uma coisa muito ampla, né? Posso postar uma foto, postar um vídeo de 30 segundos, tudo é conteúdo. Eu descobri que muita gente não conseguia os resultados que eu conseguia. Interessante. E aí eu comecei a olhar para mim mesmo, o que eu fazia que era diferente, que achava que dava os resultados. E aí eu descobri que eu tinha mais ou menos 2 tipos de conteúdo. Um conteúdo mais raiz e um conteúdo Nutella. E eu dei esse nome, Raiz e Nutella. Eu não sei se eu dei esse nome, se eu peguei esse nome, mas um conteúdo mais raiz é um conteúdo menos editado. Não necessariamente menos editado, mas ele é mais longo e mais denso. Tipo, para você digerir uma raiz é mais complicado. Então é mais longo e mais denso. Então um vídeo de 10 minutos, no meu contexto, não é um conteúdo raiz. E o conteúdo Nutella é um vídeo mais curto de fácil consumo, que nem Nutella. Pergunta pra Ghiari, fã de Nutella, o menino. Deve comer muita Nutella e comer pouca raiz pra estar com aquele peso. Não é verdade? De raiz a gente também fala de profundidade, especificidade, né? Abordar um único tema. Né? Abordar um único tema profundamente. Mas enfim, eu até podia fazer um raiz abordando vários temas. Ele pode ser um raiz de vários temas. Não sei se ia ser o melhor raiz, mas enfim. Tem técnicas para você fazer melhores raízes. Tem raízes e raízes, mas se ele for de 7 horas, ele é um raiz. Então, porque aí é muito raiz. Para você consumir 7 horas no conteúdo de alguém, acontece, muita gente consome o meu, que é a minha Masterclass. Só que eles consomem ao vivo. Eu nunca publiquei às 7 horas, ainda não publiquei às 7 horas digitalmente. Mas enfim, e eu descobri... Podia fazer um podcast de 7 horas. Podia fazer um podcast de 7 horas, né? Esse aqui tá caminhando, já tem 1h05, ainda falta bastante coisa. Total, né? Mas enfim, então esse é um conteúdo raiz. Então eu acho que a gente precisa a gente fez um podcast sobre raiz e Nutella. Lá tem os protocolos, que eu chamo protocolo, o método que eu acho que hoje, 2019, 2020, tá funcionando melhor para mim. Se mudar, eu gravo um outro podcast e falo que muda. Mas eu acho que existe, para você ter uma relação óptima com a sua audiência, você tem que ter momentos raízes, momentos Nutella. E não acho que é só com a sua audiência, não. Com a sua família precisa ter raiz e Nutella. Eu acho que raiz Nutella é uma metodologia de relacionamento mesmo. Um protocolo para você optimizar o seu relacionamento. Eu acho que precisa ter raiz Nutella, não só para você ter um relacionamento óptimo, só raiz não resolve, só Nutella não resolve. Acho que é uma proporção entre os dois. Boa, é isso aí. Érico, tem um aqui que é ciclo evolutivo. Uau! Ciclo evolutivo. Você tá em qual ciclo? É recente, poucas pessoas ouviram. Olha que interessante. Só quem tem a fórmula 2020 começa. Foi um papo que a gente começou a entender. Eu comecei a entender no começo que a maioria das pessoas, eu não falo das exceções, mas a maioria das pessoas não fazia o 6 em 7 de cara. Algumas pessoas faziam, outras não, mas a maioria não. Tipicamente a pessoa demorava 7 ciclos evolutivos. 7 ciclos evolutivos é em 7 lançamentos. Mas eu não falei só 7 lançamentos, porque se a pessoa fizer só 7 lançamentos, ela não tende a fazer o 6 em 7. O ciclo evolutivo é você fazer um lançamento, entender o que que você fez errado, corrigir isso e lançar de novo. Então, o ciclo evolutivo é o ato de você entender o que aconteceu de certo e errado no último lançamento, corrigir parte ou todo disso e lançar de novo. Porque se a gente simplesmente lança várias vezes, a gente não necessariamente melhora. Clássica exemplo disso, motorista de táxi não é campeão de Fórmula 1, apesar de dirigir muito todo dia.
mais que talvez até os próprios campeões de Fórmula 1 dirigem mais. Mas eles não dirigem com a mentalidade de ciclo evolutivo. Ele não fala, hoje eu quero dirigir melhor do que eu dirigi ontem. Não é assim, eles simplesmente estão no piloto automático. Então repetir lançamentos com piloto automático não é um ciclo evolutivo, você não evoluiu. Se você fizer as mesmas coisas de novo, tendencialmente, você vai ter o mesmo resultado. Fora a sazonalidade, você vai tender a ter o mesmo resultado. Então já num ciclo evolutivo, a gente vai... se o cara está fazendo 7 ciclos evolutivos, que é o caminho para o 6 em 7, ele vai tender a entender o que ele fez de errado, corrigir, melhorar, e vai fazer um outro ciclo evolutivo. E é engraçado que depois que acaba o lançamento, na verdade não acaba o lançamento ali, né? Depois que acaba o lançamento, você tem que fazer o debriefing para justamente tentar entender o que você fez de errado, o que você fez de certo. O lançamento... Que, normalmente, quando você termina o lançamento, tudo você quer... Cara, preciso descansar e tal. Não só o lançamento, né? Um evento ao vivo. Ao vivo. Tudo. A arte de você debriefar, isso é reportar... Debriefar. Debriefar. É interessante. É a arte de você reportar o que aconteceu no lançamento. Então, basicamente, os dados técnicos, né? O número, o que aconteceu, e o que você acha que funcionou e o que você faria diferente. O que você faria diferente é o que não funcionou. Mas a gente refraseia isso. Eu acho que a gente tenta ressignificar o que se faria diferente para tentar colocar uma perspectiva um pouco menos negativa do deu errado, me bater, alguém se flagelar, começar a bater. Inclusive essa música não é conhecida por todo mundo, né? Camilo não sabe essa música. Lerê. Mas enfim, então as pessoas se autoflagelam depois de um próximo. Muita gente faz isso, né? Então a gente debriefa para melhorar. E ainda faz... Apesar de fazerem grandes lançamentos. Já aconteceu comigo. Já. Não, total. Mesmo com grandes lançamentos acontece. Você corre o risco de... Claro. Você acha que um atleta no alto nível de corrida, quando faz um lançamento que não... Desculpa, quando faz uma competição que não chega à sua expectativa, não se autoflagela? Esse autoflagelação acontece o resto da vida. Pode acontecer o resto da vida, né? Érico, um termo que a gente usa diferente do que é lá fora é criativo. Como que a gente usa esse termo criativo? Criativo são os anúncios que a gente faz. As versões dos anúncios. Né? São os anúncios, né? O vídeo do anúncio mais o texto é o criativo do anúncio. Não é o público para quem. Então eu exponho o público a um criativo e muitas pessoas falam, por que você não fala só anúncio? É que o anúncio é um termo técnico das ferramentas. Então o anúncio tem um criativo. Tem um público. É o ato de você mostrar o criativo para um público. Eu sei que para o mundo já, quando chega no público, chegou um anúncio para mim. Mas tecnicamente, para quem está comprando o tráfego, alguns deles, né, que, enfim, tudo isso é muito novo. Mas o anúncio, você fez o anúncio, quanto você botou? Então, o anúncio tem um criativo que você mostra para um público a um preço X, a uma condição X. Aquilo tudo é um anúncio. Mas e o criativo é aquilo que você mostra. Então, o vídeo que sai mais a copy do texto, né? Porque se for um anúncio que determina que você precisa fazer uma ação, tem uma copy. O próprio vídeo tem uma copy. Se for uma imagem, é um criativo também. Mas é isso. Boa. Show de bola. E ancoragem? Ancoragem. A gente tá pra fazer também um episódio sobre o gatilho mental. Da ancoragem. Eu acho que... Mas quando a gente fala ancorar, eu ancorei... Ancorar é você apresentar uma informação para uma pessoa que vai influenciar subconscientemente ela posteriormente. Por exemplo. Então, eu vou te mostrar, em inglês chama priming. Inclusive, a primeira pessoa que mencionou esse efeito priming, P-R-I-M-E, que eu li foi o Daniel Kahneman, que foi o Prêmio Nobel de Economia. Priming é botar uma informação, te expor uma informação agora que vai influenciar uma decisão futura sua. Subconscientemente. Por exemplo, tem alguns experimentos de priming. E eu vou dar um exemplo de um experimento de priming. O cara parava as pessoas. Tem um documentário, inclusive, da BBC, com Daniel Kahneman, sobre esse experimento na internet. Ele falava o seguinte: lê os últimos dois dígitos do seu Social Security Number, CPF, em inglês. O cara pegava os 2 últimos dígitos e lia. Só lia pro cara.
era a informação, essa era a ancoragem. Aí ele falava o seguinte, olha, eu tenho essa garrafa aqui, e essa é a garrafa de vinho francês. E a garrafa era um rótulo que não existia. Então não tem como a pessoa saber. Quanto você acha que custa ela? A pessoa chutava, sei lá, e a pessoa chutava. $50. X, 50. Ela simplesmente chutava. De acordo com o experimento, quanto maior era o número, os 2 últimos dígitos do número do CPF dela. Então, quanto era maior o número que aleatoriamente ela falava antes, maior tendia a ser o preço que ela dava para aquela garrafa de vinho. Que loucura. Que subconscientemente isso acontece. Então, por exemplo, se eu chego... O fato de eu... no priming, e dá pra entrar muito a fundo. Eu acho que a gente merece um podcast. Vai rolar, muito. Total, vai rolar. Mas dá pra entrar muito a fundo. Quando você menciona um valor alto pra pessoa, o anterior tende a ser mais barato. Tende a soar mais barato. Por comparatividade. Mesmo que o valor que você mencionou antes não tenha sido um valor. Tenha sido 2 números do seu CPF. Então, por exemplo, quando eu chego e falo assim, a fórmula de lançamento não vai custar R$100 mil. Não vai custar R$50 mil. Não vai custar nem R$30 mil. Vai custar R$7 mil. Os R$7 mil, estatisticamente, vai parecer mais barato do que se eu tivesse falado. A fórmula de lançamento não é R$1.000, nem R$2 mil, nem R$3 mil, é R$7 mil. Ou vai tender a soar mais barato do que a fórmula de lançamento é R$7 mil. Uhum. Isso é o fato de ancorar uma expectativa. E a ancoragem pode ser mais intensa. Uhum. Nesse caso, eu falei que a fórmula não ia custar isso. Né? Mas o fenômeno de ancoragem priming é muito mais subconsciente do que a gente imagina. Né? Muito mais. Então, vai lá, espera aí, a gente pode fazer uma... Inclusive, a gente fez 12 episódios já de gatilhos mentais, e tem alguns que tem alguns nomes que são um pouco diferentes, eu vou mencionar aqui, e vocês podem buscar aí o episódio para ver. Tem, por exemplo, o gatilho mental da autoridade, da antecipação, da escassez, da prova social. Então, dá para buscar aí para ver o que significa. No YouTube ou no seu... Tem aqui no YouTube, no podcast, no mesmo lugar que você está ouvindo aqui esse episódio completo também tem os episódios desses gatilhos mentais aí. Show de bola. Beleza? Boa. Vamos lá. Eu fiquei pensando que a gente poderia fazer um episódio com termos específicos de tráfego. Uau, dicionário do tráfego. Dicionário do tráfego. Gostei. A gente abordou aqui alguns já, mas daria para ir mais. Mas tem outros. Tem CPC, CPM, CPA, CTR, custo por lead. Custo por lead. Tem bastante mesmo. Vamos lá. Continuando, Érico, o que é o PPL, o PL e o CPL? Uau, o PPL, o PL e o CPL. O lançamento tem 3 estágios. Eu vou começar pelo L, que é o lançamento. Tá. Isso indica quando o carrinho abriu e quando ele fechou. Imagina o que aconteceu lá no ônibus espacial, no momento que ela fala 3, 2, 1. Quando fala 1, que o foguete começa a sair do chão, é o período de lançamento, é o que a gente mais chama de lançamento. E no caso nosso, em produtos digitais, é quando a gente abre o carrinho. Falando de carrinho agora, então as pessoas começaram a comprar. Esse é o lançamento. E quando o carrinho fecha, termina o lançamento. O PL, que é o pré-lançamento, é o que geralmente na fórmula de lançamento, dependendo do lançamento, é uma coisa. Então, no lançamento interno, no lançamento semente, no hiperlançamento semente, tem trocentas coisas. Geralmente, no lançamento mais clássico, ele mostra o período de 7 dias antes daquele carrinho abrir, classicamente, onde são apresentados 3 conteúdos de pré-lançamento, que são os CPLs. Então, na técnica de lançamento interno, um PL, isso é o pré-lançamento, é composto por 3 conteúdos de pré-lançamento, que são CPLs, 3 ou 4, geralmente. Pode ser mais, mas geralmente são 3 ou 4. E o PPL, que é o pré-lançamento, é aquilo que traz atenção pro lançamento. Vamos lá, a gente está fazendo o lançamento da semana 6 em 7. Uhum. Então, quer dizer, dia 4 de novembro, que a gente está gravando esse vídeo, enfim, antes, vai abrir o carrinho. Então, ele vai ficar aberto geralmente por até 7 dias, dependendo do número das vagas. Mas, geralmente, todos os lançamentos ficaram 5 dias. Então, esse é o período de lançamento. A semana 6 em 7,
que vão ter 3 conteúdos de pré-lançamento, mais comunidade, mais lives comigo, é o pré-lançamento, PL. Ou seja, o pré-lançamento ainda não abriu o carrinho. Ainda não abriu o carrinho, mas para as pessoas para elas estarem no pré-lançamento, classicamente na Fórmula, elas têm que se cadastrar. Você não assiste um pré-lançamento da Fórmula sem se cadastrar, ou com o seu e-mail ou com o seu telefone. Essa é uma característica do pré-lançamento. Você nunca deixa alguém se cadastrar. É gratuito, mas você não deixa eles se verem sem se cadastrar. Eles têm que levantar a mão e falar assim, eu quero participar desse evento. E o pré-lançamento é o que está acontecendo agora. Por exemplo, quem entra no Telegram da minha semana 6 em 7, eu estou aquecendo as pessoas para esse evento que é a semana 6 em 7, aquecendo para o pré-lançamento. Geralmente no pré-lançamento não há necessidade de cadastramento. Certo. Então qualquer pessoa pode passar e assistir um pré-lançamento sem necessariamente estar cadastrado. Né? Cadastrado com seu e-mail, com seu telefone ou com o telefone. Boa, é só ir tirando um P, né, cara? PPL, PL. E aí o PPL. Beleza. Excelente. Érico, tem diferença de estudo de caso e depoimento? Não. E o que é um estudo de caso, assim? Geralmente quando a gente fala... É mostrar alguém, ou você, ou a própria pessoa mostra o tipo de transformação que ela teve com o seu produto. E ela pode ser feita através de depoimento, o estudo de caso é um depoimento também. A gente talvez tenha alguma técnica, mas eu falo, quantos estudos de caso a gente tem, ou quantos depoimentos a gente tem, para mim é quase a mesma coisa, ou a mesma coisa. Excelente. Érico, para fechar, os tipos de lançamento, eu vou falar alguns dos tipos principais de lançamento, o nome deles, e aí você explicar pra gente. O que é um lançamento semente? Lançamento semente é o lançamento de uma oferta. Olha só, a gente está falando de oferta, que a gente já explicou o que é. E nesse lançamento semente, geralmente essa oferta não está pronta. Então, é o lançamento de uma oferta que geralmente não está pronta e é feito com um vídeo de vendas ou um vídeo de vendas ou um webinário. Isso ele é feito geralmente ao vivo, com um vídeo de vendas, isso é gravado, ou um webinário. Não em 3. E geralmente você vende uma coisa que não existe ainda. Entendi. É um dos lançamentos mais... É o primeiro lançamento. Inclusive, eu acho massa você vender uma coisa que não existe, porque você é pago para produzir aquilo que você vende. Para quem acha isso muito estranho, isso é super normal, íntegro, as pessoas adoram e perfeito. Show de bola. Em linhas muito básicas, né? O interno você deu uma explicada aí, né? Que é o lançamento interno é geralmente esse lançamento que eu explico na primeira Masterclass da semana 6 em 7, que ele geralmente é composto por um período de lançamento de pré-lançamento de 7 dias, ele tem de 3 a 4 CPLs, conteúdo de pré-lançamento, e é um dos lançamentos mais poderosos que tem. Aí tem o lançamento externo, né? Lançamento externo, bem menos praticado, um pouco mais complicado, onde não só você promove o seu lançamento, mas outras pessoas estão promovendo. Então, por exemplo, eu estou lançando a semana 6 em 7. Se o Gui estivesse apoiando, direcionando a audiência dele para a semana 6 em 7, isso é, se não é um lançamento interno meu, e sim um lançamento externo, isso é, parceiros estão promovendo o meu lançamento, na maioria das vezes atrás de uma comissão de afiliado. Show de bola, show de bola. Além de acreditar no produto. Esses são os principais que a gente costuma falar aqui, né, no podcast, mas tem outros tipos de lançamento, né? Eu acho que é mais... Lá na Fórmula tem 7 tipos de lançamento. Tem 7 tipos de lançamento. Show de bola, pessoal! A gente vai ficando por aqui nesse episódio da segunda parte do dicionário do 6 em 7. Acho que vai ajudar muita gente esses 2 episódios aí que a gente... Total. E tá pintando a terceira parte desse dicionário, hein? Deve rolar aí uma terceira edição parte. Tráfego, né? Edição Tráfego, né? Dicionário do 6 em 7, edição Tráfego. Show de bola. A gente vai ficando por aqui. Eu sou o Gui Cardoso. Thiago Batista. Érico Rocha. Valeu.